Existe alguma diferença entre criar produto para um empreendedor tradicional ou para um artista influenciador? Vamos colocar assim, hoje você trabalha no mercado digital. Uhum. Chega um empresário ali da esquina e fala, cara, eu sou muito bom no que eu faço, eu quero um produto digital, ou para minha empresa ou para mim. Porque tem isso também, né? Eu crio um Sim. produto digital para a empresa, eu crio um produto digital para a pessoa, para a persona da pessoa, ou para artista e influenciador. Aí eu vou emendar uma segunda pergunta. Tá. O que está mais saturado? Porque se você olhar hoje, todo mundo quer ter algum produto digital, todo Uhum. mundo faz alguma coisa digital, todo mundo se acha influencer e celebridade. Sim. Eu tenho um monte de gente que não consegue influenciar a esposa nem o marido, mas eles querem influenciar as pessoas na internet. É. Né? Não consegue influenciar o amigo mais próximo. Quando ele começa a falar, as pessoas ligam off. Eu costumo fazer isso, sabia? Às vezes eu olho para cada pessoa, mas não estou escutando nada. Estou sendo educado. Entendeu? Olha ali, mas estou sendo educado. Eu não tô ali, porque eu liguei o off, falei vazio e Aham. tal. Primeiro, existe diferença, né, de você criar um produto para o artista, para o empreendedor, né? E o que está mais saturado? Porque o mercado, a mim me parece que ele já teve um pico Sim. e que hoje está separando o joio do trigo. Total isso. Em termos de concepção de produto, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é o seguinte: a gente fala muito de infoproduto, mas acima disso, qualquer pessoa que estiver assistindo, ela precisa entender que ela precisa ter uma estrutura de vendas comercial dentro do digital, de preferência plugando inteligência artificial. Não tem como fugir dela fazer essa digitalização da estrutura comercial dela. O infoproduto, na minha visão, eu nunca quis posicionar o marco que nem tem gente que fala assim, ai, mas eu sou lançador. Eu odeio esse termo, nunca usei isso. A forma que eu penso é assim: o marco é um cara que cria mecanismos de venda online. Se eu vou vender caneca, infoproduto, Não interessa. não interessa. Por que essa é a primeira coisa para quem tá ouvindo entender? Porque a gente não vai pensar necessariamente que a gente tem que lançar um infoproduto com o empresário ou com o influenciador. A gente precisa primeiro entender um pouco do mercado dele para entender qual que é a melhor linha de produto. Talvez não seja o infoproduto para aquela pessoa. E tá tudo bem. Mas criar um mecanismo digital, todo mundo vai precisar. Como é que a gente faz esse processo especificamente para o infoproduto? Lembra que a gente falou da história e foi a primeira pergunta que você me fez? A primeira coisa é que a pessoa tem que ter um mapeamento da história dela. Quando eu tô fazendo num processo de mentoria, eu escrevo a história de vida dela. Principalmente dos primeiros anos profissionais dela. Porque é ali que a gente tem os altos e baixos da trajetória dela. Que é onde você vai criar um link emocional. O Lázaro que tem resultado tem o seu papel. Mas com certeza são os altos e baixos, aonde você começou, o teu primeiro cargo, que você se ferrou, um problema que deu ali. Então, a gente começa pela história para entender o que a gente tem de elementos de marketing que a gente pode usar para criar uma conexão emocional. Depois disso, a gente precisa fazer um estudo resumido de mercado do cliente ideal, para entender, com base em busca, o que esses clientes querem, o que eles têm de dores, o que tem de crença, o que tem de objeção. A partir disso é que a gente começa a pensar, tá bom, então o Lázaro tem muita gente que segue ele que não tem necessariamente clareza com fluxo de caixa e DRE. Pode até ter isso numa ferramenta, mas não sabe como analisar e tomar boas decisões. Maravilha. Então temos aqui um problema claro para a gente resolver. Só que, Que ele pode ser resolvido com a competência daquela pessoa. exato. Só que existe uma diferença entre a pessoa saber fazer algo para si e ensinar. Por isso que muitos empresários ele tem receio de entrar no digital, porque ele fala assim: eu fiz para mim, mas eu não sei se eu consigo replicar isso. E ele tem esse receio, Lázaro, simplesmente porque ele nunca organizou aquilo que para ele é muito nativo. E tudo existe um processo por trás. Talvez a pessoa não tenha clareza, mas ela criou algum tipo de processo. Então a gente tem que criar uma metodologia para isso. Então, isso tudo que eu falei até agora, história, cliente ideal, metodologia, é o primeiro passo para a gente entender a concepção de produto. Agora, entre o empresário e o influenciador, aonde que a gente vai diferenciar? A gente precisa olhar o ecossistema geral de negócios que essa pessoa tem. Por exemplo, eu tive um cliente que trabalha com harmonização facial, trabalha também com várias celebridades e tudo mais. Inclusive a Galisteu é sócia dele, dá pra falar, a Academia da Face, o William Ortega. E quando ele me procurou,
Na cabeça dele, ele queria fazer um material digital para ensinar outros dentistas a técnica dele, que é uma coisa que ele é conhecido no meio. A técnica que ele faz o preenchimento de harmonização. Só que no primeiro bate-papo com ele, eu vi que ele tinha franquia, que eu não sabia. Eu falei, Will, mas você tem a franquia que é a Academia da Face, que é a melhor coisa e a mais cara que você pode vender para o teu cliente ideal. Então, peraí, o curso ou o material digital que a gente for criar precisa se tornar um meio de aquisição para o cliente da franquia. Então, ao invés de ensinar a técnica, a gente criou um modelo de educação corporativa onde ele falava sobre todo o modelo de negócio que essa pessoa precisava implementar. Só que ele naturalmente falava que existia o modelo dele de franquia. Então, por que funciona? Porque muitas vezes o cliente não sabe da complexidade necessária para chegar onde ele está. Então, quando ele passa sobre um processo de mentoria ou de curso, ele fala assim, pô, quer saber? Eu não sei se eu vou conseguir implementar. É melhor pegar a franquia pré-pronta, porque faz mais sentido. Só que se a pessoa não tivesse passado pelo processo educacional, ele não teria comprado a franquia. Entendi. No influenciador, é a mesma coisa. Quais são as fontes de remuneração que essa pessoa tem? E quanto que isso representa do negócio dela? Qual que é o nicho que ela tá? Para ver se o produto faz sentido naquele momento. Teve uma pessoa que eu não vou nem citar o nome, mas é um apresentador bem famoso, de uma, talvez de uma das maiores emissoras, com certeza uma das 3 primeiras, que queria falar de comunicação. Rodamos pesquisa de mercado, não tinha volume. O cara tem milhões e milhões de seguidores em todas as redes sociais. Com certeza todo mundo que está assistindo conhece. Só que as pessoas não olham ele como um especialista que elas querem aprender aquilo. O que adianta? Não adianta nada. Ele tem audiência, então é melhor não fazer. Que foi o que eu sugeri para ele. Olha, fulano, minha sugestão é a gente não fazer. Você já tem essa e essa fonte. Para que você vai usar um cartucho aqui? Ele ia querer criar conteúdo sobre comunicação. É um cara que fala de vários assuntos. Não fazia sentido para ele. Para que eu vou deixar o cara vir e ter uma experiência negativa? Deixa ele com outras fontes. Aí eu trabalho com ele em outras fontes.